questão trata diretamente do artigo 2, seção 4 da Carta das Nações Unidas, que proíbe a ameaça ou uso da força contra a integridade territorial ou a independência política de qualquer Estado. O Conselho deve decidir se essa proibição deve ser mantida ou abandonada. Abandoná-la trará consequências imensas. Eu quero só trazer um pouco de histórico. Desde 1947, a política externa dos Estados Unidos tem repetidamente empregado a força, ações escondidas e a manipulação política para trazer a mudança política, mudança nos regimes em outros países. É uma questão que foi já documentada historicamente em vários registros. No livro chamado Covert Regime Change, a cientista política Lindsay O'Rourke documentou 70 tentativas de golpe de Estado entre 1947 e 1989 causadas pelos Estados Unidos. Essas práticas não terminaram com a Guerra Fria desde 1990 e 89, e essas operações de mudança continuaram sem autorização do Conselho de Segurança. Incluem, de forma ainda mais forte, o Iraque em 2003, a Líbia em 2011, a Síria começando em 2010, a Honduras em 2009, Ucrânia em 2014 e Venezuela a partir de 2002. Esses métodos empregam ações muito estabelecidas e bem documentadas. Eles incluem táticas de guerra, operações de inteligência secretas, instigação de manifestações, apoio para grupos armados, manipulação das mídias sociais e das mídias de massa, suborno de militares e autoridades civis, assassinatos marcados, operações de falsa bandeira e outras medidas. Isso leva à violência, conflito letal e instabilidade política. E é um sofrimento maior da população civil. O registro recente dos Estados Unidos em relação à Venezuela é bastante claro. Em abril de 2002, os Estados Unidos aprovaram uma tentativa de golpe contra o governo, e no qual milhares de civis se engajaram em protestos contra o governo. Quando o governo... Em 2015, o presidente Barack Obama declarou sobre a Venezuela de uma forma que ela era uma ameaça à segurança nacional, entre aspas, e que a política externa dos Estados Unidos, desde 2017, foi tratada dessa forma. De 2017 a 2020, os Estados Unidos impuseram sanções à empresa estatal de petróleo, PDVSA, da Venezuela. A produção de petróleo caiu de 75%. De 2016 a 2020, o PIB real per capita do país caiu em 62%. A Assembleia Geral da ONU votou repetidamente contra essas medidas coercivas. Sob o direito internacional, apenas o Conselho de Segurança tem a autoridade de impor tais medidas. Em 23 de janeiro de 2019, os Estados Unidos reconheceram unilateralmente o Sr. Juan Guaidó como presidente interino e, alguns dias depois, congelou cerca de 7 bilhões de dólares de ativos soberanos da Venezuela, que eram mantidos no exterior, e deram a essa autoridade designada tais ativos. Essas ações foram parte de uma tentativa contínua de mudança do regime dos Estados Unidos que dura mais de 2 décadas. No ano passado, os Estados Unidos fizeram operações de bombardeio em 7 países, nenhum dos quais foi autorizada pelo Conselho de Segurança, entre os quais estão o Irã, o Iraque, a Nigéria, a Somália, a Síria, o Iêmen e agora a Venezuela. No mês passado, o presidente Trump fez ameaças diretas contra 6 membros da ONU, incluindo a Colômbia, Irã, México, Nigéria e, é claro, a Venezuela. Os membros do Conselho não foram convocados para julgar Nicolás Maduro. Eles não foram chamados para avaliar se o ataque. Eles foram chamados para avaliar se os ataques dos Estados Unidos agem pela liberdade ou para subjugar. Eles foram chamados para defender o direito internacional e, especificamente, a Carta da ONU. A Escola Realista do Direito Internacional, articulada brilhantemente por John Mearsheimer, descreve a condição de
anarquia internacional pela tragédia, como a tragédia da política dos grandes poderes. O realismo, portanto, é uma descrição, não uma solução para a paz. Sua conclusão é que a anarquia leva à tragédia. Depois da Primeira Guerra Mundial, a Liga das Nações foi criada para acabar com a tragédia e trazer a aplicação do direito internacional. E ela foi defendida a partir da criação das Nações Unidas, que emergiu após a catástrofe da humanidade da Segunda Guerra Mundial. Os destroços da guerra que aconteceram 2 vezes na humanidade levaram todos a uma grande perda. Dado que estamos na era nuclear, essa falha não pode ser repetida. A humanidade não pode perecer. Não pode haver uma terceira chance. Para cumprir essas responsabilidades sob a Carta da ONU, o Conselho de Segurança deve imediatamente afirmar as seguintes ações. Os Estados Unidos devem imediatamente desistir e acabar com todas as ameaças explícitas e implícitas para usar o uso da força na Venezuela. Os Estados Unidos devem terminar sua quarentena marinha e todas as medidas militares coercitivas tomadas. Na falta de autorização do Conselho de Segurança da ONU, os Estados Unidos devem imediatamente retirar suas forças militares de todo o perímetro da Venezuela, incluindo ativos de inteligência, marinhos, aéreos ou de coercitivos de qualquer modo. Secretário-Geral, eu recomendo que nós devemos indicar um enviado especial para cuidar dos assuntos da Venezuela e todos os stakeholders do direito internacional para trazer ao Conselho de Segurança, dentro de 14 dias, uma recomendação consistente com a Carta de Segurança da ONU. Todos os Estados-membros devem evitar qualquer tipo de ameaça unilateral ou medidas de ações armadas sem a autoridade do Conselho de Segurança. Para encerrar, senhor presidente, caros membros do Conselho, a paz e a sobrevivência da humanidade dependem se a Carta das Nações Unidas se mantém como um instrumento vivo do direito internacional, ou se ela pode ser tratada como algo irrelevante. Essa é a escolha que esse Conselho tem hoje. Muito obrigado.